paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos alegres mais essa lição da Escola Bíblica Dominical, hoje a lição número 9. E a proposta é que nós sejamos mais concisos possível, os irmãos possam acompanhar. E nessa lição, nós estamos continuando aquele assunto maravilhoso de que nós já estudamos em lições anteriores, das bênçãos concedidas pelo Pai, das bênçãos concedidas pelo Filho e das bênçãos concedidas pelo Espírito Santo. E nas últimas lições nós falamos sobre a bênção de que nós, sendo gentios, conseguimos e tivemos esse privilégio de fazer parte do grupo chamado igreja. Então a igreja é essa reunião de santos, sejam eles judeus ou gentios, para louvar a Deus e para servi-lo através desse grupo maravilhoso no terra chamado igreja. Então, a lição de hoje, ela vai continuar esse assunto de que a igreja é essa bênção que Deus deu à humanidade, e esse grupo formado por gentios e por judeus. Agora não importa, né, de qual nação nós pertencemos, mas o fato é que nós servimos a Deus, aceitamos Jesus e precisamos ser fiéis, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro ponto, de cara o autor coloca assim: um mistério que esteve oculto no Antigo Testamento. A gente vai observar que esse termo igreja não foi citado no Antigo Testamento, apesar de algumas profecias apontavam para isso, mas não foi citado diretamente. Jesus Cristo, primeiramente, ele falou sobre isso quando ele fala assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Eles estavam citando, né, um termo, que igreja que estava nascendo naquele momento e que estava nos planos de Deus, esse grupo abençoado de irmãos que se reúnem hoje, chamado igreja, para glorificar a Deus. E, obviamente, mesmo o termo não sendo citado no Antigo Testamento, era vontade de Deus e era profecia que todas as nações fossem abençoadas através da família de Abraão. Então, o conceito bíblico de mistério, em linhas gerais, é isso. O surgimento desse povo chamado igreja não foi revelado diretamente para os irmãos no Antigo Testamento, mas vindo a plenitude dos tempos, no momento certo, no Novo Testamento, aí surgem os evangelistas, a pregação de Jesus, falando sobre esse surgimento da igreja. Esse seria então o conceito desse mistério. E quando a gente diz assim, as bênçãos que os gentios também participariam, talvez para nós hoje pode ser tranquilo, mas para aquele momento era um momento complexo da história da igreja, e os judeus, num primeiro momento, talvez não compreenderam normalmente como seria aquilo, mas os santos apóstolos e pregadores do Evangelho deixaram essa verdade impressa, que as bênçãos da igreja, a formação desse grupo seria para todos e não somente para um grupo específico de judeus. Então, eu termino assim essa minha introdução, dizendo que esse mistério, essa bênção que esteve oculta, foi a formação da igreja que tem o cumprimento do Novo Testamento. Eu vou passar para o irmão Moisés agora, para ele falar um pouco também sobre entrando no segundo ponto, mas ele pode explanar os assuntos que eu ver melhor aí, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Então, aqui nós estamos falando de um assunto muito importante, que é a questão do mistério que estava oculto e agora foi revelado. Então, nós vemos que o plano divino estava oculto quanto à Igreja de Cristo, e Paulo
ele pôde dar muita ênfase a esse mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. E antes ele esteve no Antigo Testamento oculto, mas sabemos que alguns profetas puderam falar desse mistério. Não falou abertamente, mas agora no Novo Testamento ele é completamente desvendado. E Paulo, nós vemos que ele teve uma chamada por Deus, e a chamada de Paulo, ela foi bem específica. Diz a palavra que ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então nós vemos que Deus chamou ele especificamente para pregar para os judeus, mas especificamente aos gentios. Então ele foi o apóstolo que teve uma abrangência maior quanto ao alcance dos gentios. E vemos no Antigo Testamento a palavra falando a respeito dos gentios, que as nações correriam à raiz de Jessé, que seria o estandarte dos povos. Então nós vemos aqui esse mistério, ele sendo revelado no Novo Testamento, e os apóstolos puderam dar ensinamentos, ensinando quanto esta palavra estaria cumprindo na pessoa de Cristo. Foi profetizado que Deus, abençoaria todas as nações, que todas as nações seriam benditas em Abraão, que já estava falando dessa formação da igreja como o povo de Deus. Só um detalhe aí, irmão Moisés, interrompendo um pouquinho. Você chegou a citar o apóstolo Paulo. É importante que o apóstolo Paulo traz a mensagem da revelação do mistério de Deus, e ele não se considerava um homem assim iluminado, um homem especial, como alguns falsos profetas hoje. A gente tem, por exemplo, assim, Buda é considerado iluminado. De maneira nenhuma, ele traz esse mistério, essa revelação de Deus. Ele foi um grande profeta, mas ele sempre se considerava uma pessoa humilde, não acha disso, quer dizer, ele considerava uma pessoa humilde, um simples servo de Deus. Então, esse termo, apesar de trazer uma revelação grandíssima, importante assim, para os gentios, ele nunca se vangloriou e se colocando na posição assim de eu quero ser o grande. Ele sempre colocou, eu sou mais humilde do servo, mesmo trazendo uma mensagem gloriosa dessa, realmente, ele pôde se colocar como o menor de todos, e isso significa que ele aprendeu com Jesus. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Paulo também deixou o conselho para nós sermos imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. E então nós vemos que essas promessas vieram a cumprir, e Paulo, pelo Espírito Santo, então, pôde entender claramente, e ele pôde dizer que, vindo a plenitude dos tempos, então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Então nós vemos que essa palavra cumpriu, para que nós recebêssemos, fosse resgatado e recebêssemos a doação de filho. E então nós vemos que a igreja,
ela, como também os judeus, todos se unem formando uma só família, a família de Deus. E falando sobre a magnitude desse mistério, nós vemos alguns líderes da igreja primitiva, que é um assunto difícil, eles tinham também um pouco de dificuldade ainda no momento para compreender, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. É necessário termos o Espírito Santo para nós compreendermos as coisas de Deus. E um dos primeiros apóstolos no qual Deus usou para pregar para os gentios foi o apóstolo Pedro. Então nós vemos que Deus deu ele uma visão do qual ele via um lençol, um objeto, trazendo vários animais e animais impuros, quadrúpedes, répteis, e veio uma voz dizendo para ele pegar aqueles animais e comer, mas ele recusou, dizendo que ele não comeria, não tocaria em coisa imunda, e Deus falou para ele que não era para chamar de impuro aquilo que Deus purificou. E aquela visão que ele teve estava simbolizando os gentios, que seria alcançado também com a bênção da promessa, que a promessa da salvação, a promessa de Deus feita a Abraão se referia não somente à nação de Israel, mas todos aqueles que viessem pela fé crer em Deus, aceitar a provisão, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Aqui, então nós... Só um minutinho, deixa eu ajudar vocês. O pessoal está reclamando aqui que por causa da máscara, a voz está abafando um pouquinho, né? Então vocês soltaram um pouquinho a voz, ou quem for falar, abaixa um pouquinho a máscara, depois volta a máscara. Acho que a gente pode fazer sem sofrer qualquer dano. Obrigado. Então nós vemos ali que o Pedro, ele recebeu a visita do Espírito Santo, teve aquela visão, e Deus já tinha comunicado com Cornélio que era um gentil. Então nós vemos que ele obedeceu a voz de Deus, que diz para ele que era para acompanhar aquelas pessoas que foram enviadas até a sua casa sem se hesitar, sem duvidar. Então ele pôde chegar ali na casa de Cornélio e fazer a exposição, apresentar Jesus para eles, e à medida que ele fez a explanação, anunciou Cristo para aquela família e para todos quantos tinham sido convidados por ele para estar ali presente. Deus visitou toda aquela casa e eles foram alcançados também com a bênção da salvação, receberam o Espírito Santo, como também os demais apóstolos e discípulos do Senhor havia recebido. Então nós vemos que Deus, assim, começou a abençoar aos gentios. Eles começaram a ser alcançados pela bênção da salvação. E essa bênção, nós vemos que ela já tinha sido prevista no Antigo Testamento. Então nós vemos que todas as nações, como Isaías pôde profetizar, elas correriam para a raiz de Jessé, que a raiz de Jessé nós sabemos que o descendente de Jessé, que é Davi,
e Jesus ele nasceu da descendência de Davi. E diz ainda que Deus, né, ele veio reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus Cristo. Ele não veio para condenar o mundo, para imputar as transgressões, mas muito pelo contrário, ele veio para trazer a reconciliação, para reconciliar o homem com Deus. Então a vinda de Jesus, ela foi bem específica, que foi reconciliar o homem com Deus, não foi trazer sentença, trazer condenação. E foi concedido a nós o mistério da reconciliação. Então a igreja hoje também, nós somos responsáveis de estar anunciando Cristo às pessoas, às nações, para que elas também possam, aqueles que não fazem parte, possam passar a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém. Quero mencionar aqui a presença do irmão Filemon, nosso consultor da EBD, um dos mais antigos professores nossos, chegou aí agora, vamos ficar à vontade para sugerir alguma coisa, alguma observação que quiser fazer. Ele tem sido um apoio grande para a gente aí durante essa pandemia aí na EBD, sempre auxiliando, né? Então ele chegou aqui no momento aí, de bem-vindo ao nosso meio, né? Obrigado. Então, o irmão Moisés falou sobre isso, né, da importância desse mistério revelado. Ele chegou a citar sobre isso, que isso não era uma novidade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Moisés chegou até a citar algumas profecias que estavam previstas nos planos de Deus ao alcance das nações gentis. Pode ser que esse mistério assim, dessa teocracia judaica ter mudado de rumo, agora seria o cristianismo, né? Isso não, realmente os judeus não previam, isso não estava na mente deles. Mas que os gentios tiveram a sua chance, por exemplo, pessoas, nós citamos na lição anterior, as pessoas fora da nação de Israel foram grandemente abençoadas por Deus e foram pela fé, né? E aí, irmão Adilson, então vai dar continuidade com os comentários dele aí. Amém. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui e, assim, fazermos menção da sua palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E o que eu gostaria de estar comentando com os irmãos é a respeito do mistério pré-estabelecido por Deus. Desde a antiguidade, o Senhor estabeleceu um plano a ser executado na plenitude dos tempos. Também sabemos que Deus do momento da criação, Ele já havia um projeto, Ele já tinha arquitetado um projeto de ter para si um povo santo, um povo exclusivamente seu. E desde a antiguidade, como os irmãos aqui mencionaram, desde Abraão, o Senhor já começava a revelar esse propósito. Quando Ele faz ali aquele pacto com Abraão, Ele diz, através de ti serão benditas todas as famílias, ou seja, todas as nações. E no discorrer do Antigo Testamento, o Senhor volta a revelar, por intermédio de seus profetas, esse plano. Só que Deus ainda não havia mostrado como Ele estaria realizando esse plano. Entendemos, que na dispensação da graça, até mesmo é bom nós falarmos sobre esse termo, dispensação. Paulo citou ali na sua carta, e a dispensação nós entendemos que é a forma que Deus tratou com o homem ao longo do tempo. No Jardim do Éden, nós entendemos que é a dispensação da inocência, que foi até a queda do homem.
depois a dispensação da consciência, depois a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, agora a dispensação da graça, que é o período que nós vivenciamos, que vai perdurar até o arrebatamento da igreja, logo após a última dispensação, que é a dispensação mileniar. Então, durante todo este período, Deus tem trabalhado com o homem em cada tempo da sua forma. Mas então, no passado, Deus já havia mostrado ou revelado o seu plano. No entanto, no Novo Testamento, então ele nos mostra como que ele iria executar esse mistério, que seria fazer de todos os povos um só povo, de todas as nações, gentios, judeus, tornando eles um só povo, ou seja, a igreja do Senhor. O eterno propósito de Deus, ele se cumpriu em Cristo Jesus. Porque desde o princípio, Deus manteve esse mistério encoberto para ser revelado no tempo oportuno. Aqueles que recebiam a revelação de Deus correlativo à libertação e à salvação do seu povo, entendia-se que era tão somente Israel como nação. No entanto, nós podemos perceber que o Senhor Jesus, a princípio, ele deu essa ordem aos seus discípulos, para que o Evangelho fosse pregado em Jerusalém. Ele mesmo chegou a citar que ele havia sido enviado não tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, depois, o próprio Senhor Jesus, ele já ordena aos seus discípulos, aos apóstolos, também dando uma ordem imperativa para todos aqueles que têm a revelação do mistério, que é de ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Então esse plano divino, ele não surgiu assim por um acaso, ou como alguém chega a afirmar, por causa do advento do pecado de Adão. Não, Deus não foi pego de surpresa, muito pelo contrário, ele havia um plano, ele já havia ali um projeto, e ele só não havia ainda revelado ao homem como que ele iria dar, ou concluir esse mistério. Aí agora sim, no Novo Testamento, nós entendemos que foi revelado, pois foi por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo aqui a conclusão dessa lição, também abrindo espaço aos irmãos que talvez queiram fazer alguma pergunta. Aproveitar que pastor Cláudio, Filemon, os irmãos estão aí, né? Mas o comentarista, ele concluiu essa lição com a seguinte expressão: o ministério da igreja esteve oculto às gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, a igreja do Senhor, a eleita, como já foi visto em lições passadas, a igreja, ela é todo aquele que recebeu e aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela tem essa incumbência de apregoar o evangelho da salvação a toda criatura, sem fazer distinção de pessoas, de classe, de raça. É para todo aquele que crê. Amém? Eu encerro aqui as minhas palavras. Se os irmãos quiserem fazer mais algum comentário, se porventura
tivermos alguma pergunta, os irmãos tomem a liberdade. Amém. Nós estamos dentro da nossa proposta de fazer a lição da escola com um vídeo mais resumido, menor um pouco, os irmãos até possam acompanhar com mais atenção. Então, os irmãos perceberem que essa lição de hoje durou um tempo menor, né? Essa é a nossa proposta mesmo, que os irmãos possam acompanhar e dar um tempo maior para participação, para perguntas, se for necessárias. Nós temos agora alguns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos só para encerrar. Mas eu acho que o objetivo dessa lição é esse, foi cumprido, que a igreja, judeus, gentios, homens, mulheres de todas as nações reunidos, e essa é a vontade de Deus, nós sejamos reunidos para pregar o Evangelho, para que seja alcançado por todos. Jesus Cristo chegou a dizer muitas vezes sobre esse tema. No momento ele falou para a mulher que ela estava preocupada: onde eu posso adorar? A adoração, os judeus dizem que é num local, os samaritanos dizem que é num outro, e Jesus foi muito enfático com ela. Deus quer adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essa classe de adoradores, independente de qual nação eles sejam, eles podem formar e fazer parte da igreja. Então, que Deus muito abençoe, né? Todos os irmãos que acompanharam essa live. O nosso objetivo é que os irmãos ouçam, meditem e aproveitem daqui da escola bíblica dominical, pode usufruir daquilo que a escola dominical pode trazer para os irmãos. Leiam a revista, acompanhem os comentários e não deixe de participar das lives, porque eu acho que isso é um momento importante para cada um de